Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. A criação de Watchmen, quadrinho criado por Alan Moore e Dave Gibbons, começa mesmo antes de Moore digitar a primeira palavra do roteiro. Para ser mais preciso, 1983. É nesse ano que a DC Comics adquire os personagens da Charlton Comics, editora que se destacou nos quadrinhos na Era de Prata. Nessa negociação, personagens como Thunderbolts, Pacificador, Besouro Azul e Capitão Átomo acabaram sendo adquiridos pela editora de Superman e companhia. Alan Moore já vinha desenvolvendo o trabalho em Monstro do Pântano com sucesso na editora. Isso acabou lhe conferindo carta branca para seus próximos projetos. Moore se recorda: tudo começou de uma forma bem inocente, o impulso inicial coagulando-se a partir de um número de fontes aparentemente inócuas. Primeiro, a DC Comics estava ansiosa para que eu escrevesse algo mais para eles, além do Monstro do Pântano mensal. De minha parte, tendo recebido o Monstro do Pântano de outro escritor meio na correria, fui forçado a aprender como escrever histórias em quadrinhos completas em um ritmo alucinante que não dá tempo para planejamento ou contemplação adequados. Tendo formulado algumas ideias sobre as possibilidades dos quadrinhos dos Estados Unidos durante esse turbilhão que durou 40 edições, eu estava ansioso para experimentá-las em um novo título que pudesse ser desenvolvido e desenhado do zero, e assim aceitei a oferta da DC Comics sem pensar duas vezes. Em relação ao plot, em sua forma mais simples, a ideia era simplesmente assumir toda uma continuidade de quadrinhos e todos os personagens dentro dela, de modo que um escritor pudesse documentar o mundo inteiro sem se preocupar sobre como seus planos poderiam se encaixar com os criadores de outros títulos em que seus personagens estavam aparecendo naquele momento. Quadrinhos de linha, com sua insistência em uma continuidade rígida e de intercruzamento de títulos, apresentam muitas limitações irritantes para o criador. A pior delas é que nada pode jamais acontecer a qualquer história individual que produza qualquer efeito de longa duração no mundo, já que é o mesmo mundo habitado por todos os outros personagens da linha da empresa. Ter um elenco de personagens em um mundo autocontido resolveria essas dificuldades. E minha ideia original, só para constar, envolvia os personagens de linha de super-heróis da Archie, os Mighty Crusaders. Isso, algo restrito aos devaneios preguiçosos de um fanboy, não tinha nenhum significado especial, a não ser pelo fato de que foi muito fácil dar o salto conceitual para os falecidos quadrinhos da Charlton assim que soube que a DC havia adquirido os direitos dela. Uma coisa que se torna clara ao reler minhas antigas notas sobre o início da história é que, apesar dos seus floreios excêntricos de estilo e personagem, o que tínhamos ali era uma simples e direta história de super-herói. Qualquer super-herói teria servido. Tendo dito isso, vou admitir que senti uma certa decepção quando soube que não poderíamos usar os personagens da Charlton, afinal. Embora fosse relativamente fácil criar personagens substitutos originais, senti que perderíamos algo da pungência da ideia que acompanhava uma continuidade estabelecida há muito tempo, para emprestar um peso nostálgico ao conceito. Foi apenas quando percebi que, se fôssemos inteligentes o bastante, poderíamos fabricar a aparência de uma continuidade que se estendia por anos e que a ideia começou finalmente a fazer sentido. Antes de receber a negativa sobre o uso dos personagens da Charlton, no entanto, Alan Moore e Dave Gibbons já haviam trabalhado muito o conceito. Moore havia estabelecido uma linha básica para cada um dos personagens da Charlton que ele usaria na história que viria a se tornar Watchmen. O Capitão Átomo, que viria a se tornar o Dr. Manhattan. Thunderbolts, que serviu de base para a criação de Ozymandias. Besouro Azul, o modelo para o Coruja. O Questão, personagem criado por Steve Ditko, que viria a se tornar Rorschach. O Pacificador, que na história se torna o Comediante. E Espectral, que foi baseada
na personagem Sombra da Noite, da Charlton. Foram esses estudos e rascunhos iniciais que serviram de base para a criação de todo o elenco de personagens e todo o mundo permeado no universo de Watchmen. Dave Gibbons se lembra de como foi o início da parceria e da amizade com Alan Moore. Eles haviam se conhecido através de um amigo comum em um evento de quadrinhos em Londres. Gibbons já era um autor conceituado na Inglaterra, participando de revistas antológicas como 2000 AD e Warrior. Alan Moore também já estava iniciando seu trabalho como roteirista. Os roteiros de Moore chamavam a atenção de Gibbons, e ele se sentia impressionado com as histórias criadas pelo autor. Logo, começaram a participar em trabalhos em conjunto. Gibbons se recorda: "Uma noite meu telefone tocou. Era Len Wein me perguntando se eu tinha um número de escritor britânico chamado Alan Moore. Ele havia visto o trabalho de Alan na Warrior e achou que ele poderia fazer algo com o Monstro do Pântano. Apesar de Alan inicialmente achar que a oferta de Len era uma piada, ele rapidamente mostrou que, de fato, poderia fazer algo realmente considerável com o título." Gibbons já estava na DC Comics, trabalhando em quadrinhos do Lanterna Verde. Com a ida de Alan Moore para a DC Comics, agora ambos os autores trabalhavam na editora. Dave Gibbons se recorda de quando ouviu falar de Watchmen pela primeira vez. Deve ter sido na feira de quadrinhos de Westminster que um amigo em comum, provavelmente Mike Collins, me contou que Alan estava preparando para se apossar de um grupo de personagens que a DC havia comprado da extinta editora Charlton Comics. Alan não estava na feira naquela semana, mas liguei para ele o mais rápido que pude e ele ficou feliz de me enviar as linhas gerais do projeto. Era muito maior do que eu havia imaginado, e telefonei novamente para dizer isso em minutos, logo após terminar de ler. Enfim, parecíamos ter algo substancial juntos para DC Comics. Alan enviou a eles o que já havia escrito e aguardamos uma resposta. Por sorte, eu tinha de voar para a convenção de Chicago em 84, com a passagem paga pela DC, no fim daquele mês, e combinamos que lá eu conversaria sobre o projeto. Eu tinha ido a uma convenção em Nova York em 73 como fã, mas aquela era minha primeira aparição nos Estados Unidos como convidado profissional. Na segunda noite do evento, a DC deu uma festa, e eu imaginei que aquela seria minha chance de falar com Dick Giordano sobre a proposta de Alan. A conversa foi bem curta. "Dick, sobre a proposta de Alan Moore a respeito dos personagens da Charlton, eu gostaria de desenhar." Dick responde: "E o que o Alan acha disso?" "Olha, ele quer que eu faça." "Ok, Dave, é seu." A partir dessa conversa, a gênese de Watchmen estava lançada. Dave Gibbons se lembra de como foi o processo de criação de Watchmen. Criar quadrinhos é quase sempre um processo de linha de produção. Um editor discutirá o storyline com o roteirista. Depois, o roteiro será escrito, editado, passado a um desenhista. Páginas a lápis serão passadas novamente por meio do editor para um letrista e depois para um arte finalista. Após isso, cópias da arte final serão tiradas e enviadas para um colorista. Finalmente, a arte final e os guias de cores serão editados e enviados à gráfica. Dave se refere aqui ao processo de criação de quadrinhos na década de 80. Hoje, com a colorização digital e outros avanços na área da informática, isso mudou um pouco. O desenhista continua: "Com Watchmen foi diferente. O escritor, o artista e letrista e o colorista viviam perto um do outro, a um oceano de distância dos escritórios editoriais da DC. Não apenas isso, mas Alan, de fato, precisava de pouca intervenção editorial. Praticamente só para erros de revisão, os quais eu geralmente corrigia na fase de letreiramento, e nenhum direcionamento. Quanto a mim, eu provia a arte completa, letreirada e arte finalizada, e organizada, e aprovava o trabalho de cor de John. Todo o material ia para a gráfica virtualmente intocado, nossa visão coletiva deixada intacta. O
papel editorial da DC Comics era em boa parte restrito ao gerenciamento de tráfego, apesar de seu departamento de direção de arte, nas pessoas de Richard Browning e Julia Sabeck, trabalharem juntos comigo, melhorando meus esboços de designs e layouts, até que estivessem prontos para impressão. Após algumas edições, Barbara Randall assumiu como editora, mas já estava sendo montado nosso próprio processo de produção. Nós mal notamos. Nossa rotina era essa. Alan passava as linhas gerais para uma edição pelo telefone. Ele sempre tinha tudo muito bem planejado com antecedência em sua cabeça e, essencialmente, apenas desfiava as ideias à minha frente e eu aplaudia. Talvez eu adicionasse algumas sugestões e mencionasse coisas que suas ideias haviam despertado em mim. Normalmente, terminávamos explorando todos os tipos de tangente, falando sobre filmes, livros, música, memórias de infância ou quadrinhos antigos, e as sensações de surpresa e euforia que geravam. Então, de algum jeito, depois de horas, retornávamos à tarefa principal, tendo recolhido texturas e contextos ao longo da conversa e ficávamos ainda mais entusiasmados sobre as possibilidades do que estávamos fazendo. Só então Alan escreveria um roteiro completo, normalmente sem outras deliberações. Seu método preciso ainda é um mistério para mim, mas lembro dele dizendo que o processo envolvia ficar enfiado em uma cama quente e aconchegante com um caderninho, devaneando o trabalho para o mundo real. De algum modo, ele fazia sua mágica. Em algum momento, eu recebia uma pilha de cópias datilografadas, golpeadas em uma máquina de escrever manual. E quero mesmo dizer golpeadas. As letras apareciam em alturas diferentes, às vezes varando o papel fino, sem quebra de páginas, pouca preocupação com parágrafos ou margens e marcadas com corretivo e brasa de cigarro. Eu lia tudo avidamente e telefonava para Alan com os meus comentários, que normalmente consistiam apenas em uma aprovação entusiástica. Às vezes tinha que esclarecer detalhes, mas apenas uma vez me lembro de ter sugerido algo a ser refeito. Alan também achou que aquilo não estava de acordo e ficou feliz em me atender. Então, era minha vez de me afundar no trabalho. Eu li o roteiro mais algumas vezes e, na última passagem, usava canetas de marca-texto para isolar informações essenciais, como o conteúdo e o tipo de enquadramento para cada quadro, já que as descrições de quadros de Alan tendiam a ser discursivas e coloquiais. Gosto do sentimento de dominar o material que estou desenhando, interiorizando tudo a ponto de ser capaz de desenhar sem consultar o roteiro, por mais bem escrito que seja. Em seguida, eu desenhava um mapa da edição com 28 pequenas páginas e escrevia dentro de cada uma delas, ou grupo de páginas, o que estava acontecendo para sentir o peso de cada cena individualmente e suas sequências. Por causa da grade padrão, também me acostumei a planejar as páginas assim. Eu também podia mapear os próprios quadros já nesse estágio. Em uma escala ligeiramente mais ampla, apesar de ainda com páginas individuais de uns 4 centímetros de altura, que a gente chama de thumbnails, eu esboçava as imagens em tamanho pequeno para confirmar e refinar as composições, relações e desenvolvimento da ação. Também importante, eu indicava os balões e recordatórios nessa etapa, e depois passava tinta nos thumbnails, para ter uma visão clara da aparência que a edição finalizada teria em seu conjunto. No começo, mandava cópias dessas thumbnails para Alan, mas conforme o ritmo foi esquentando no decorrer da produção e nós passamos a trabalhar as edições em fragmentos, eu geralmente enviava apenas a edição finalizada para que ele aprovasse. Com os thumbnails da edição completos, eu me voltava para a arte em tamanho real, cerca de 50% maior do que a versão impressa no gibi. Eu já tinha uma pilha de páginas em branco, marcadas com a grade de 9 quadros, e que já tinham também a guia de letreiramento em lápis azul. Sobre elas, seguindo os thumbnails, eu desenhava os elementos principais dos quadros, também com lápis azul. A próxima prioridade era posicionar o letreiramento, então eu usava um lápis para me assegurar de que tudo caberia no determinado. Normalmente, cabia. Depois, cobria letras, balões, recordatórios e bordas dos quadros com nanquim, usando canetas técnicas, deixando para colocar os ápices mais tarde. Com o lápis de grafite duro comum, eu refinava os esboços até que tivesse uma versão limpa, letreirada e desenhada da edição toda. Depois tirava uma cópia de segurança e, no começo, quando havia tempo, eu enviava para Alan. Então, página a página,
marcava os blocos de preto com lápis e finalizava as imagens com nanquim. Eu desenhava primeiro as linhas básicas, usando um bico de pena duro, que criava linhas bastante irregulares, levando a arte para mais longe dos habituais pinceladas viçosas das tradicionais ilustrações de super-heróis. Cenários e linhas mecânicas eram inseridas com canetas técnicas finas. Em seguida, preenchi as áreas de preto sólido, o que me dava 2 pontas de escala tonal, e tendo em mente que muitos dos tons intermediários seriam providenciados pelas cores, eu fazia a modelagem e a textura com bico de pena mais suave. Finalmente, limpava a arte, apagando os desenhos a lápis sobre o nanquim e os traços soltos. Quase terminado, eu levava as páginas até uma copiadora para tirar cópias de garantia em tamanho natural e cópias em tamanho de impressão para colorização e referência. Naquela época, antes da FedEx chegar à Grã-Bretanha, a arte tinha de ser enviada a Nova York usando o serviço de data post dos Correios, que levava 2 dias, ou 1, se eu fizesse a viagem até o centro de Londres. Levar um grande embrulho marrom até a agência de Correios me garantia sempre um bom dia, tanto quanto ficar sabendo que havia chegado em segurança em Nova York. Enquanto isso, John Higgins vinha para pegar o conjunto de cópias e nós conversávamos sobre as possibilidades das cores. Seus comentários eram os primeiros sobre o que Alan e eu havíamos feito e eram muito apreciados. Algumas semanas depois, ele trazia as cópias coloridas à minha casa e nos debruçávamos sobre elas. Aquelas eram noites sempre prazerosas. Sua esposa e filho o acompanhavam frequentemente e socializavam com a minha família. Cervejas eram abertas. Apesar de eu querer John no projeto, tanto por seu senso idiosincrático sobre cores quanto a sua proximidade e amizade, minha reação inicial ao que ele havia feito quase sempre era de surpresa. Porém, ele estava sempre pronto a explicar suas decisões, e com o tempo acabei adorando sua iniciativa ousada. Sua paleta repleta de cores secundárias adicionou uma distância prática ainda maior dos vermelhos, amarelos e azuis dos gibis de super-heróis tradicionais. Embora as guias de cores internas fossem funcionais, com marcações grosseiras que maculavam sua beleza, as capas eram algo bem diferente. Nelas, meus traços deveriam ser convertidos em heliográficos, pálidas versões em papel para aquela aquarela sobre as quais John pintava com guache e tinta acrílica. Com uma guia de acetato sobreposta, elas seriam enfim fotografadas como artes pintadas. Os elementos de texto no final de cada edição chegavam separadamente, e eu me divertia com o desafio e a mudança de ritmo em confeccionar ilustrações pontuais para eles, às vezes em traço e aguada de nanquim, rodeando a assombrosa gama de estilos literários de Alan. E assim foi, mês sim, mês não, por 12 edições, levando a um total de pouco mais de 2 anos. A primeira adaptação de Watchmen foi um motion comics lançado em 2008. Essa série consistia em uma adaptação com certo movimento de cada um dos episódios de Watchmen. Cada um dos episódios tinha cerca de 25 a 30 minutos, e todos eram narrados por Tom Sessenschutz. Nessa adaptação, os quadrinhos ganhavam movimento, som, efeitos sonoros e trilha de fundo. Foi lançado para coincidir com o lançamento também do filme, em 2009. Falando nesse filme, foi uma adaptação dirigida por Zack Snyder. O longa-metragem dividiu pública e crítica. Alguns acusaram Zack Snyder de não perceber as nuances contidas nos quadrinhos, fazendo um filme mais voltado para a ação. De qualquer maneira, ele adapta fielmente algumas das partes da graphic novel. Em outubro de 2019, a HBO lança mais uma série baseada em Watchmen. Dessa vez, trata-se de uma história inédita, com novos personagens e que se desenrola anos após a graphic novel original. A série não está relacionada ao filme, e sim aos quadrinhos. Watchmen também ganhou memorabilia, como figuras de ação, uma adaptação para RPG, relógios, camisetas e por aí vai. Em 2012, a DC Comics lança uma série polêmica, Antes de Watchmen. Nessa série, diversos autores e desenhistas foram convidados para desenvolver histórias com os personagens criados por Moore e Gibbons, antes dos fatos narrados em Watchmen.
Nessa iniciativa foram lançados os seguintes títulos: O Comediante, com 6 edições, Doutor Manhattan, com 4 edições, Minuteman, com 6 edições, Night Owl, 4 edições, Ozymandias, 6 edições, Rorschach, 4 edições, Silk Spectre, 4 edições, Moloch, 2 edições e Dollar Bill, 1 edição. Novamente, foi recebido com críticas pelo público. Dave Gibbons abençoou esse projeto, porém Alan Moore disse que ele nunca deveria ter existido. No Brasil, a primeira edição de Watchmen foi lançada pela editora Abril em novembro de 1988, em uma minissérie em 6 edições. Cada número da edição brasileira trazia 2 da americana. Logo em seguida, a Abril relança, em 1989, a edição completa encadernada. Desde então, Watchmen jamais parou de ser publicada no país. O contrato de Alan Moore com a DC Comics prevê que, enquanto Watchmen continuar a ser publicado, os direitos permanecem com a DC Comics. Dificilmente a editora vai abrir mão dessa galinha de ovos de ouro. Por isso, Moore retira seu nome de todas as adaptações, continuações e o que mais for relacionado a Watchmen que não seja a obra original. No início da criação de Watchmen, possivelmente nem Alan Moore nem Dave Gibbons percebiam que estavam envolvidos em algo tão grande, que viria a ser considerado um dos melhores quadrinhos já publicados e que mudaria para sempre a mídia. E nós, leitores, possivelmente continuaremos a fazer essa pergunta por muitos e muitos anos. Quem vigia os vigilantes?